Hoje, pessoal, não sei se vocês sentiram o cheiro do holocausto que o Baroni está fazendo lá. Ele levou a sério a IBD de hoje, da manhã. A gente estava falando de Isaac, Abraão e Isaac, sobre o holocausto. O Renato acha que até ligou o ventilador para dar uma amenizada na lenha aqui, né? Mas que bom, hoje nós vamos falar sobre missão, né? Primeiro eu quero diferenciar o que é missão e o que é evangelismo. Evangelismo é aquilo que você tem que fazer sempre. É falar de Jesus, do Evangelho, não interessa onde você, o teu contexto, o seu trabalho, no meio que você vive, isso é evangelismo, é falar de Jesus, falar do Evangelho, né? Missão é você estar inserido num contexto cultural diferente. Por exemplo, tem uma nova língua, líder sino, ele vai para uma tribo, várias tribos, né? Eu fui missionário por 3 anos na Cristolândia, então eu lidei com pessoas dependentes químicas, moradores de rua. Não era o meu contexto, mas é aquilo que eu vivia. Eu nunca imaginei estar debaixo do viaduto do Capanema. E a gente sabe que essas pessoas que vivem na rua, a imunidade delas é baixa, né? É baixa mesmo. É nariz escorrendo, é um horror. Essa é a verdade, é um horror. E você tem que entrar naquele contexto. Se a pessoa vem te abraçar e aceitar Jesus, você vem e volta cremoso para casa. Né? Aquele ranhão encostando em você, é isso mesmo. Aquele fedor, essa é a verdade. Um horror. Então, isso é missão, é você estar inserido num contexto diferente. Você fazer missão para gente rica é um contexto diferente. Você tem que orar para fazer missão para gente rica. Orar para fazer missão para gente pobre. Orar para fazer missão para morador de rua. Orar para ir para a Indonésia, onde a Rafa está. Ela fala inglês, né? E ela está na Vila dos Leprosos. Não sei se vocês acompanharam um videozinho que eu pedi para ela fazer. Está a Vila dos Leprosos, principalmente mulheres. Muito bonito o trabalho. Não é para qualquer um. Mas você pode orar, você pode investir e você pode ir, né? As pessoas acham que missão é romântico, não é nada romântico. Tem o mas não é nada romântico, né? Mas eu queria diferenciar isso para a gente deixar bem claro o que é missão e o que é evangelismo. Hoje, quando eu cheguei, 5 e pouquinho, quando eu vi isso aqui, pessoal, eu me emocionei. Olha só que lindo que está isso aqui, ó. Cheio de mantimento, leite para o Lar Batista, cestas básicas para a gente montar. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que dar o seu melhor. Que investir o seu melhor em pessoas. Talvez o que eu vou falar hoje aqui você não concorde com o que eu vou falar. Mas eu quero, Leon, que você coloque para mim uma fotinha, faz favor. Essa fotinha, apaga a luz aí. Deixa eu tirar aqui. Essa fotinha é a agulha de Cleópatra. Né? A agulha de Cleópatra, ou obelisco de Cleópatra. Ela está em Londres. Né? E exatamente, mais ou menos, os historiadores dizem que 3.500 anos antes de Cristo, ela foi construída. Né? Tem hieroglifos, enfim. E 12 antes de Cristo, ela foi transportada para Alexandria, cidade real de Cleópatra. Em 1819, o governante do Egito e do Sudão, Mohamed Ali, presenteou a Grã-Bretanha por sua vitória na Batalha de Alexandria. Olha que lindo isso aqui. Lindo mesmo. Foi um transtorno para levar, eu estava vendo a história, um transtorno para levar. A Grã-Bretanha tinha gasto muito dinheiro na guerra, não tinha dinheiro para o transporte, foi de navio. Um médico inglês, que era milionário na época, ele fez todo o transporte. Ela caiu no porto, para tirar ela do porto, quase rachou. Tem história esse negócio aí, mas é muito legal, né? E ela está em 1878, ela foi doada em 1819, e só em 1878 ela foi instalada às margens do rio Tâmisa. E ali ela foi plantada. Ela vela o rio Tâmisa, né? O interessante é que junto com ela, na base dela, naquela base, foi colocada uma arca do tempo, né? Do túnel do tempo, digamos assim, uma cápsula do tempo, essa é a palavra certa, uma cápsula do tempo. Lá tinha as fotos das 10 mulheres mais lindas
na Inglaterra. Tinha a foto da Rainha Vitória. Está lá, né? Não foi aberto ainda. Moedas, vários tipos de moedas, brinquedos da época. E ela tinha em 215 línguas diferentes um versículo. O versículo que vocês acham que estava lá? Hã? João 3:16. 215 línguas diferentes do versículo de João 3:16. No 3, quando eu contar até 3, vocês podem recitar esse versículo, por favor? Não interessa a versão que você sabe, recita. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo mais difundido, é o versículo mais decorado. É o versículo que, por Lutero, foi chamado de mini evangelho condensado. O evangelho está contido nesse versículo. Jesus, falou esse versículo para um fariseu, para Nicodemos, João 3, Nicodemos está conversando com ele no Monte das Oliveiras. João, e ele fala, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Eu não vou entrar em arminiano e calvinista, mas ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o melhor. Quem é o melhor? O que é o melhor? Ele deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida, vida em abundância, vida eterna, porque a morte também é eterna. A morte também é eterna, é condenação eterna. E a vida eterna, as duas são eternas. E se você usar esse versículo para evangelizar, para fazer missão, você carrega esse versículo na ponta da língua. Você recitou esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou os leprosos. Ele amou os drogados. Ele amou as prostitutas. Ele amou os pobres. Ele amou os ricos. Ele amou o mundo. O mundo que Ele mesmo criou. Ele amou o mundo. Para que eu e você abríssemos nossa boca e recitássemos esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor. O melhor que a igreja tem que ser investido no mundo. O melhor que a igreja tem, a EBD tem que ser melhor, a EBD tem que ser investida no mundo. A melhor pregação tem que ser pregada no mundo. O melhor louvor tem que ser cantado no mundo. Porque nós estamos confortáveis aqui. É um evangelho confortável, é um evangelho gostoso. Mas esse evangelho tem que sair das quatro paredes. Ele tem que ir para o mundo. Para o mundo, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que pregar o evangelho para o mundo. O melhor de nós tem que ser para o mundo. Em Mateus 28:19, ide por toda a terra, fazendo discípulos em todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que você vai fazer? Indo, falando, proclamando, pregando, cantando, dando uma IBD para o mundo. O mundo está ao derredor. Satanás está como um leão querendo tragar o mundo.
E nós estamos confortáveis. Eu estou confortável. Nossa igreja é gostosa. As igrejas são confortáveis. Mas nós temos que ir ao mundo. Pregar o evangelho. Peça a Deus para Ele te capacitar. O amor de Deus não tem limites, Ele engloba toda a humanidade. Toda a humanidade. A gente sabe que se o céu existe, o inferno existe. Se tem gente que vai para o céu, tem gente que vai para o inferno. Sim ou não? Sim, né? Mas tem pessoas que não ouviram o evangelho. Tem pessoas na sua família que não ouviu o evangelho. Tem pessoas que você ama que estão sendo condenadas. E você precisa de ousadia para pregar, para falar. É atitude, é atitude. Mas você precisa pregar o evangelho. É uma ordem de Jesus. Portanto, não interessa. Portanto, vão e façam discípulos. De todos os povos, de todas as nações. Porque ele amou o mundo, o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. É um crime você não falar do amor de Jesus para as pessoas. Tem oportunidade, fala. Tem o momento certo, fala. Invista o seu melhor. Dê o seu melhor para a missão. O mais importante é a missão. Porque se você é salvo, você tem obrigação de proclamar o evangelho. Existem uma pesquisa que as pessoas do Titanic que morreram, meus irmãos, elas morreram porque os botes cabia muito mais pessoas. Elas morreram porque quem estava nos botes não voltaram para salvar quem estava lá se afogando ou quem estava morrendo de frio. Salvos não voltaram. Nós somos salvos. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Quem não é salvo, procura o pastor Adelson no final do culto. Em nome de Jesus. Amém? Você tem que buscar com o seu bote. As pessoas precisam ouvir o evangelho. E você tem que pegar o seu bote e remar. Apertar ali, porque cabiam muito mais pessoas, muito mais crianças, muito mais mulheres. Aperta, aperta, aperta. E vamos salvar essa galera. Se você não vai, ore. Mas ore por quem vai. Dê o seu melhor em oração. Dê o seu melhor em recurso. Se você pode ir, vá. Não perca a oportunidade se Deus te chama. Oportunidade é maré favorável e vento favorável. E agora a hora é agora, não perca a oportunidade. Oportos, aportar, isso que é oportunidade. Você só poderia aportar se tivesse maré alta e vento favorável. E nós temos hoje em dia um canal de comunicação que se chama internet. O que tem no teu Facebook? O que tem no teu Instagram? É uma das maiores ferramentas de evangelização que existe. O que você posta? O que você tem postado? Tem vezes que eu faço uns vídeos de evangelismo, dá mínima visualização. Mas você coloca uma besteira, um negócio boba. Mas às vezes aquele mínimo que viu, era aquilo que ele precisava para ser salvo. O que você tem feito? O melhor que Deus tinha, Ele deu para o mundo. Nós cantamos aqui.
Jesus Cristo foi humilhado. Não foi só pelos judeus. Foi para todos, sem exceção ou distinção. Porque aquele que ouve e a fé brota de dentro dele, porque ele ouviu a palavra de Deus. Porque alguém pregou. Resgatados da condenação. Para todo aquele que nele crê. Todo aquele. Não é todo judeu. Não é todo branco. Não é todo negro. É para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Meus irmãos, às vezes a gente fecha as portas. A gente não quer evangelizar, ou nem sequer falar com homossexuais, com viciados, todo tipo de vício. Nós somos seletivos. Sim ou não? A gente é seletivo. Às vezes a gente não quer falar. Leong, você pode passar um áudio, por favor? Primeiro áudio. Mãe, mamãe, paizinho, você viu meu papai e minha mamãe? Da última vez que a gente se viu, minha mãe estava muito nervosa, falando com os homens de roupa preta, e gritavam muito. Meu pai também gritou, se meu pai parasse. De repente, ela se levou em cima de mim e eu ouvi um barulho dela. Fiquei ali embaixo dela durante muito tempo. Tanto tempo que eu estava com sede, fome e acabei perdendo o. Minha mãe não acordava nunca. Depois de muito tempo, um moço bonzinho tirou minha mãe do cinto, me enrolou no cobertor e me trouxe para este lugar longe da minha casa. Ele disse que meus pais estão dormindo ainda. Ninguém dorme muito tempo assim. Eu não gosto de frio e a comida é bem horrível. Só gosto quando fico na minha companhia para dar aula. Às vezes, eles também trazem brinquedos e roupas para mim e para as outras crianças aqui. Eles são legais, mas eu quero meus pais e minha casa. Você sabe onde eles estão? Seu menininho, na guerra da Ucrânia, Rússia, perdeu seus pais. E quando os missionários chegam, ameniza um pouco a dor dele. Fome. E tem pessoas gastando a vida do evangelho. O que você tem de mais importante? É o seu dinheiro? São seus filhos? É sua casa? É a sua vida? E Deus deu o que ele tinha de mais importante. E ele pede para você gastar a sua vida. Ele diz em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, a guerra não parou ainda. A guerra na Síria, ninguém mete o bedelho, já está há 11 anos, gente morrendo, e tem missionários da Junta de Missões Batistas lá. Na Ucrânia tem missionários. Na verdade, tem missionários de todas as comunidades religiosas têm espalhados. Eu estou falando dos batistas. Nós estamos lá. Pessoas estão morrendo por causa da ganância humana. Pessoas sem a oportunidade de ouvir o evangelho estão morrendo. Ore pelos missionários. Alguns missionários em países que é proibido professar qualquer palavra de Jesus e de Deus. Eles são perseguidos. A igreja perseguida, espalhada pela terra, eles são perseguidos. Nós estamos confortáveis enquanto tem gente gastando a vida. Tem missionários
sabe, igreja sendo tacada a fogo, missionários sendo torturados. Eu não quero ser sensacionalista, mas é isso que está acontecendo. Mortos, estuprados. E nós somos confortáveis. A nossa igreja é confortável. A gente tem planos para a nossa igreja. Não é errado ter planos. Não é errado melhorar, construir um templo melhor, ar-condicionado. Não é errado, pelo contrário, é muito bom. Mas tem gente que é igreja debaixo de uma árvore. O Lidercino passou um vídeo para a gente que pessoas caminham horas para chegar na igreja e chegam sujas de pó. E quando elas estão chorando, aceitando Jesus, aquele pó com aquela lágrima mistura e vira um barro escorrendo. Oh, isso é tremendo, meus irmãos. Se a gente não vai, vamos orar, vamos investir, vamos dar o nosso melhor. O nosso melhor para missões, que é uma ordenança, portanto. Ele deu o melhor, você tem a sua vida, que é o melhor que você tem. Gaste sua vida falando do amor de Jesus. Nós vivemos num país liberal demais. Tem uma maior igreja, se eu não me engano, dito, é uma caverna. Aquilo lota todo domingo. E a gente está conversando, né, entre nós pastores, o contexto que a gente está inserido, é um pessoal fechado, é um pessoal de difícil acesso. Realmente a gente tem que falar, que pedir a Deus estratégia para acontecer, para mover. Mas todos têm que estar em mente em missões. Vamos pegar o nosso bote e vamos voltar para buscar quem está morrendo, quem está sendo condenado. Ele amou os presídios. Eu fui pregar em presídio quantas vezes? Eu saía de casa 3 horas da manhã, eu ia lá na penitenciária. Pegava o carro, aquela fila de mulheres, crianças para visitar os presos. Fazia culto nos presídios, aceitavam Jesus. É tremendo. Jesus veio para eles. Jesus veio para os pedófilos. Jesus veio para toda estirpe de pecado. Existe arrependimento, existe um negócio chamado arrependimento. Nas universidades, meus irmãos, os crentes se acovardam. Têm vergonha de falar de Jesus, se acovardam. Se acovardam, é muito sério. Tem gente na idolatria, vivendo, sabe? E a gente se acovarda. A gente se acovarda. Se a gente realmente amasse o Brasil espiritualmente falando, a gente ia chorar pelo Brasil, a gente ia clamar pelo Brasil, a gente ia clamar por conversões no Brasil. A gente fala em missão, eu vou para a África, eu vou para... É lindo! Tem missão do lado da tua casa. Eu estava esses dias pregando lá no litoral, eu estava com a lanterna do celular porque não tinha luz. Eu falei, meu Deus do céu, não tem luz. Pernilongo pegando. O pessoal vai para comer. É outro contexto social, contexto cultural. Mas precisa ter pessoas ousadas. Nós nos acovardamos. É covardia mesmo. Você vai dar conta da sua covardia. Você dá conta da sua covardia. Quando o Espírito Santo falou para você falar e você não falou. Quando o Espírito Santo incomodou teu coração para você fazer, você não fez. Você vai dar conta da sua covardia. Que seja um chacoalhão.
Põe o segundo áudio, Leon, por favor. Eu sou Joaquim, tenho 22 anos e sou cristão. Eu vim parar no campo de refugiados no Oriente Médio depois que a minha cidade foi praticamente destruída por conflitos armados. Lá eu trabalhava, estudava e gostava de ajudar outras pessoas. Eu era muçulmano e aceitei seguir a Cristo depois que um grupo de missionários brasileiros falou para mim sobre o Filho de Deus. Meus pais não ficaram muito felizes com a minha decisão, mas aos poucos estavam se habituando, vendo minha mudança de comportamento. Hoje, infelizmente, não sei onde estão meus pais. Talvez tenham sido mortos durante o conflito, mas eu continuo confiando em Deus que irei encontrá-los. Quem sabe estejam aqui neste campo de refugiados, junto a estas milhares de pessoas. Eu tenho esperança de reencontrar meus pais. Enquanto isso, sigo aqui ajudando. Não tenho muito a oferecer. Deixei todos os meus bens para trás e tenho trabalhado duro para me sustentar. Mas o pouco que tenho, gosto de compartilhar. O nosso Senhor ensinou que devemos amar. E estou neste campo de refugiados para obedecer ao mandamento dele de amar o meu próximo. Apesar de estar faminto, eu não posso fechar os olhos para quem está ao meu lado, na mesma situação, mesmo esta pessoa sendo de outra religião. Quem sabe Deus não tenha me colocado neste campo de refugiados para demonstrar o amor dele por esta gente. É a minha chance de testemunhar sobre Cristo. Talvez agora eu só tenha eles como meus amigos. Quando a noite cai, eu me recolho à minha tenda e observo tudo que tenho: uma lamparina, um colchonete e um cobertor. E agradeço a Deus porque são doações de pessoas que se comoveram com a minha situação. Então penso, por que não repartir o que tenho recebido com aqueles que têm menos do que eu? A alegria do Senhor tem sido minha força. É Ele que me faz levantar todos os dias com a esperança de que um dia estarei numa situação mais confortável. Espero em Deus. Amém. Irmãos, teve uma célula na Cibele que ela fez uma dinâmica muito legal e muito gostosa, por sinal, né? Ela colocou um prato de brigadeiro no meio da sala, Cibele. E aí, o desafio era você dar de comer, se alimentar sem dobrar o braço. O prato estava aqui, aí aqui estava o prato, né, na sala, você tinha que se alimentar sem dobrar o braço. Como que você ia fazer isso? Aí todo mundo sacou na hora, né? Eu vou ter que dar comida na boca do outro, né? Pegou aquele brigadeiro, pense, tava todo mundo em casalzinho, né? Eu fiquei do lado do Marquito. O Marquito veio com aquela colherinha, põe na boquinha do Cadu o brigadeiro. Eu peguei, fiz biquinho, peguei o brigadeiro. Aí eu peguei o brigadeiro também, ó, Marquito. O Marquito devorou quase a colher, né? Toma, Marquito. Meus irmãos, o que eu aprendi naquele dia? O que eu aprendi naquele dia? Que a igreja tem um prato de brigadeiro cheio. E que a gente precisa dividir com o mundo. E muitas vezes nós não fazemos isso. Não dê as sobras para missões. Não dê o que sobra para missão. Missão é muito importante. A gente tem campanha de missão. São 3 campanhas no ano. Campanha mundial, que é essa que está terminando, já está começando a estadual. A nacional. Aí depois tem a estadual, que mistura com regionais. Porque é muito importante. Missão é muito importante. Não dê o que sobra para missões. A igreja tem que cheirar a ovelha. Sabe quando você vê... Quem já pegou ônibus aí? O busão lotado, aquela galera suada e fedida. Quem já sentiram o cheiro do sovaco dos outros? Falando. Você sabe que aquela pessoa passou o dia inteiro trabalhando. Aquela pessoa passou o dia inteiro virando massa, assentando tijolo. Aquela pessoa passou o dia inteiro roçando um terreno. Aquela pessoa trabalhou, passou o dia inteiro office boy, caminhando, camelando. Esse é o cheiro do trabalho. E a igreja aqui tem o cheiro do trabalho em missões, ela tem o cheiro de ovelha. O cheiro de ovelha, o cheiro do campo, ir ao campo. Não dê o que sobra para missões. Vamos pegar botes e vamos remar buscando os que estão morrendo. Vamos buscar quem está morrendo.
Mas o Mandurinha não faz sozinho. A igreja inteira tem que ter o mesmo pensamento em missões. O mesmo pensamento em missões. Eu louvo a Deus por essa igreja, que está um despertar por missões. E quando Jesus diz para Nicodemos, João 3,16, que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, outros exemplos, em Mateus 10,32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É todo aquele que vier, crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 8,34, eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12,46, nós somos o fósforo no meio dessa caverna, que quando acender, é a luz de Jesus Cristo. Não dê as sobras para missões. Ame missões, ore por missões. Viva missões. Seja um missionário no seu trabalho, na faculdade, no contexto cultural que você está inserido. Vamos pegar esse bote e encher esse bote. Encher essa casa. Em nome de Jesus. Leon, você pode lançar o terceiro áudio, por favor? Acabo de chegar no bote a esse campo de refugiados. Parece ser um lugar bem distante do meu país, a Síria. Junto comigo, chegaram umas 3.000 pessoas em outros botes. A gente veio se acotovelando, brigando por um espaço. Num bote que cabiam só 10 pessoas, havia mais de 30. Em vários momentos, pensei que nós fôssemos virar e morrer ali em alto mar. Foram as horas mais longas da minha vida. As minhas costas doem tanto que não tenho forças para andar até o espaço onde estão distribuindo os alimentos. O calor aqui está insuportável. Se eu não conseguir comer e beber água hoje, creio que eu não vou conseguir sobreviver até amanhã. Eu preciso achar meus 3 filhos. Eles vieram em outros botes. Só tenho eles na vida porque o meu marido foi morto na guerra. Mas como é que eu vou encontrá-los se eu não consigo sequer dar 2 passos? Eu preciso ver meus filhos. Minha netinha fez aniversário e eu nem pude fazer um bolo para ela, tirar fotos. Precisei vender tudo que tínhamos para conseguir pagar esta viagem de bote até este país da Europa que eu ainda nem descobri qual que é. Quando disseram que viríamos para a Europa, meu coração se encheu de esperança. Imaginei que estivesse tudo resolvido. Mas durante a viagem, nós fomos agredidos pelos donos dos botes. E agora uma mocinha veio avisar que se não conseguirem mais ônibus, todos nós ainda precisaremos caminhar por durante 3 dias até encontrarmos o lugar para nos registrarmos. Sem este registro, não teremos acesso a nada. Se um jovem faz essa caminhada em 3 dias, imagina eu que já sou uma idosa. Eu não tenho mais saúde para isso. Eu preciso de ajuda. Foi o próximo, Leon. Por favor. Eu sou Lia, e durante cerca de 1 ano vivi dias de muito terror. Tudo porque pertenço a uma minoria étnico-religiosa que vive no norte do Iraque. Eu sou uma Yazidi. Era um dia frio e de muito trabalho em minha comunidade, quando soldados islâmicos nos atacaram. Meus irmãos se recusaram a se converterem ao islamismo e foram mortos sem piedade alguma.
Eu e outras centenas de moças fomos sequestradas por esses animais. Durante 2 semanas, eles nos torturaram e nos ameaçaram de morte. Depois veio a pior fase. Eles nos tomaram como escravas sexuais. Todo o terror que sofri me fez desejar ter morrido com os meus irmãos. Diariamente, pelo menos 10 combatentes abusavam sexualmente de mim. Virei um trapo, sendo passada de mão em mão, de jihadista em jihadista, até que engravidei. Após muito sofrimento, consegui fugir, mas a minha esperança de acabar com aquele pesadelo se foi quando novamente fui capturada. Grávida e com medo de sofrer novos abusos, menti dizendo que me tornaria uma muçulmana. Só assim as violações pararam. Tive meu filho no cativeiro. Confesso que não aprendi a amá-lo como uma mãe costuma amar seus filhos. 3 meses depois, consegui contato com um tio e planejamos minha fuga. Um vizinho nos ajudou e eu escapei, deixando meu bebê para trás. De volta à minha família, me senti rejeitada. Para eles, agora não tenho mais valor algum. Afinal, não tenho marido e fui abusada por dezenas de homens. Vivo com minha mãe e pai num campo de refugiados no norte do Iraque. Algumas de minhas irmãs ainda estão em poder de terroristas. Descobri isso só depois que consegui voltar para os meus pais. Sem carinho, amor e compreensão, encontrei num grupo de missionários a esperança de um dia ser alguém. Foram eles que me levaram para uma espécie de centro de atendimento. Assim que cheguei, lavaram os meus pés. Eu não pude acreditar naquilo. Como alguém que nunca tinha me visto, de outra religião, pôde se ajoelhar diante de mim para lavar os meus pés? Eu estava assustada. Não conseguia expressar sentimento algum. Até que após 2 semanas de convívio com essas pessoas, eu consegui chorar. Chorei muito. Coloquei para fora toda a dor que estava presa dentro do meu peito. Hoje tenho estas pessoas como verdadeiras amigas. Elas me ensinam trabalhos manuais e já sonho poder um dia estudar e casar. Esses missionários me devolveram a esperança. Amém.